Fala agora sobre a repercussão do rebaixamento da escola de samba que homenageou o presidente Lula na Sapucaí. Nosso colunista Igor Gadelha já está aqui conosco para trazer os bastidores de como foi a reação do governo com o resultado. E qual foi essa reação? Porque foi rebaixada mesmo, Igor. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Contexto Metrópolis. Os ministros do Palácio do Planalto e do governo, Neila, minimizaram o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói. O discurso dos ministros de Lula foi de que a escola não foi rebaixada por conta do samba enredo que homenageava o presidente Lula. Os auxiliares de Lula lá no Palácio, eles lembram até que no quesito samba enredo, a Acadêmicos de Niterói chegou a ter 2 notas 10, foram as únicas notas 10 que ela teve, né? As outras foram 9.9 nesse quesito. Mas 2 jogadores chegaram a dar nota 10 pelo samba enredo. Então eles tentam aí dizer, olha, não foi por causa do presidente Lula. Eles minimizam, Leila, dizendo que, assim como no futebol, as escolas de samba que estreiam no grupo especial, assim como os times que estreiam na primeira divisão, costumam cair logo após serem promovidas, né? Digamos, logo após o upgrade no primeiro ano, elas costumam cair novamente por falta de estrutura, também até estrutura financeira, embora o Metrópolis tenha mostrado que a Escola Acadêmica de Niterói ganhou aí dinheiro do governo federal por meio da Embratur, ganhou também dinheiro da prefeitura de Niterói. Então eles minimizaram e fizeram essa comparação com o futebol, né? Dizendo que é normal escolas que sobem para o grupo especial voltarem ao grupo de acesso logo no primeiro ano. E também aí o governo viu um ponto positivo, né? Alguns ministros viram um copo meio cheio, digamos assim. Eles avaliam que esse downgrade, esse rebaixamento da escola de samba pode até servir de álibi para o presidente para mostrar que ele não teria interferido, né, na escola de samba e que não se beneficiou eleitoralmente dela, né? Eu até trago um bastidor, Neila. O governo, durante o fim de semana, montou um verdadeiro plantão jurídico ali. A equipe, os assessores jurídicos ficaram de plantão no Carnaval e todo o material do presidente Lula que foi ao ar sobre Carnaval passava por uma análise jurídica. Foi com base nessa análise jurídica, inclusive, que os perfis do presidente Lula nas redes sociais postaram foto dele, por exemplo, sobre a ida dele a Marquês de Sapucaí, postaram foto de Lula com todas as escolas de samba, as 4 escolas de samba que desfilaram no domingo, que foi o dia que Lula foi para Marquês de Sapucaí. Lula postou, ele não postou nada só com a Acadêmicos de Niterói, ele postou, por exemplo, cumprimentando integrantes da Acadêmicos de Niterói, da Imperatriz Leopoldinense e da Mangueira e de outra também que desfilou no domingo, que agora me fugiu a memória. Então isso tudo foi uma orientação da equipe jurídica para não parecer que ele estava favorecendo, né, ou se beneficiando só da Acadêmicos de Niterói. Então houve muito cuidado. Ao mesmo tempo, o governo, ali no governo, teve uma meia-culpa de que o governo acabou se preocupando muito só com essa questão jurídica, por temor da inelegibilidade, né? E acabou se esquecendo da parte política. O desfile acabou sendo muito criticado pelaquela ala conservadores, neoconservadores em conserva, que tratava, né, que retratou as famílias cristãs dentro de uma lata de conserva. Aquilo ali, o governo, segundo os ministros, o governo não teve ali influência naquilo ali, né? Disseram que o próprio presidente Lula, segundo os ministros, disse que não era para se meter, porque qualquer atitude dele seria encarada como uma censura à escola de samba e que aquela aula estaria dentro da liberdade artística e de expressão, né? Então, foi uma própria decisão do presidente Lula de não se envolver no mérito, no conteúdo que a escola de samba apresentou. Mas isso aí indispôs o presidente Lula com uma classe muito importante que são os evangélicos. O presidente Lula vem tentando se aproximar dos evangélicos de olho nas eleições de outubro. E isso aí foi uma pá de cal, né? Vai dificultar bastante essa relação. Inclusive também, lá na minha coluna, eu trouxe um bastidor que foram as lideranças evangélicas do Congresso Nacional. Elas procuraram os integrantes do governo e do PT para reclamar, né, dessa ala da escola de samba. O deputado Cezinha de Madureira, que é da Assembleia de Deus Ministério Madureira, uma das grandes, né, denominações evangélicas, ele procurou o presidente do PT, Edinho Silva, para reclamar. Disse, olha, isso tudo aí dificulta essa tão desejada aproximação do governo com os evangélicos. Então, e aí o Edinho falou para ele, olha, a gente não teve a ver, a gente não teve influência, foi a própria escola que definiu tudo, e fez esse meia-culpa, dizendo, olha, a gente ficou tão ligado na questão jurídica que acabou, né, esquecendo, deixando em segundo plano a análise política do conteúdo do desfile.
Agora veja como é complicado, né, Igor? A equipe do presidente Lula acabou liberando essa participação, esse samba enredo no ano passado, ou seja, liberou o nome, a história do presidente Lula para participar deste samba enredo, para ser o mote desse samba enredo. E naquele momento não se preocupou com essa questão de uma possível inelegibilidade. Agora, no dia em que era para se preocupar aí com outras coisas, para se preocupar em usar esse desfile de forma positiva para o presidente Lula, a preocupação era apenas na inelegibilidade e em como esse desfile poderia prejudicar o presidente Lula. Eu acho que acabou que foi um carnaval de perde-perde para o presidente Lula. Eu acho que ele quis, assim, não completamente, mas em termos ali dessa questão da escola de samba, eu acho que ele só perdeu porque a escola de samba foi rebaixada, então não trouxe nenhum benefício para ele, e teve ainda essa indisposição com os evangélicos, né, que é um segmento aí caro para o presidente, segmento do eleitorado que vem aumentando aqui no Brasil. O Brasil ainda é um país, né, majoritariamente católico, mas o eleitorado evangélico vem aumentando muito nos últimos anos e tem decidido as eleições, né? A gente vê aí que os evangélicos têm elegido grande número de parlamentares para o Congresso Nacional. Então isso atrapalhou o presidente, acabou que ele nem a escola ganhou e ele acabou perdendo nessa questão política. Agora, toda esse tour que o presidente Lula fez no Carnaval tem ali uma intenção dele também de bolar um discurso contra o etarismo nas eleições. O presidente Lula tem sido acusado pela oposição, na verdade não é nem acusação, né? A oposição tem criticado o presidente pela idade. Lula tem 80 anos, vai completar 81 anos nas eleições de 2026, então muita gente tem criticado a idade dele. E ele usou essa maratona que ele fez no Carnaval para tentar mostrar que está com disposição. Primeiro ele foi para o Galo da Madrugada, no sábado, pela manhã. No sábado à noite foi para Salvador, né? Viralizou aquele vídeo dele pulando ao som da banda Baiana System, que está passando aqui atrás. Não foi à toa que ele pulou aí. A Baiana System, ele tem um ritmo que realmente provoca, mas a assessoria do presidente explorou essa imagem para mostrar que aos 80 anos ele está com vigor. E no domingo ele ainda foi para o Carnaval do Rio de Janeiro, ou seja, ele visitou os 3 principais carnavais aqui do Brasil, que é Recife, Salvador e Rio de Janeiro, para mostrar disposição e até combater eventuais críticas pela idade dele, que está aos 80 anos de idade. Essas críticas vão surgir durante a campanha de novo, com certeza elas vão ser usadas pela oposição. O presidente Lula vai usar essas imagens aí quando for criticado, com certeza. Aquela imagem dele treinando em casa também, fazendo musculação. Não, às vezes ele corre, né, ali na rampa do Palácio do Planalto, ele dá sempre uma corridinha para mostrar que está em pleno vigor. E a gente que acompanha ali as agendas do presidente, a gente tem visto, pelo menos da forma física, ele tem demonstrado um certo vigor, está sempre bem. Nas viagens é uma agenda muito intensa. Agora, nos últimos meses aí teve uns episódios de lapso, por exemplo, ele de trocar nomes. Ele trocou o nome da presidente Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff, na entrevista para o Portal UOL, pelo de uma deputada, a irmã Passione, que foi deputada há muitos anos atrás. Né? Ele também chegou a trocar o nome da Janja pelo da ex-mulher dele, Marisa, Letícia. Aí fica complicado. Aí fica complicado, mas aí é uma coisa também. Tem gente aí com idade menor que troca nome, né? Mas da assim, esposa o problema é complicado. Aí já é uma questão em casa, ele vai ter que se resolver com a primeira-dama Janja. Mas o presidente Lula tem demonstrado pleno vigor, né, físico e intelectual até o momento. Olha, eu vou aproveitar que você falou dos valores do desfile. A Andresa divulgou esse valor, que o enredo pró-Lula teve 9,6 milhões que foram destinados para esse samba enredo da Unidos de Niterói, acadêmicos de Niterói. Então, quase 10 milhões de reais em verba pública para realizar esse desfile neste ano. Os pagamentos vieram da Prefeitura de Niterói, do Governo do Estado e também da Prefeitura do Rio de Janeiro, além da Embratur. O governo federal se envolveu diretamente com o desfile. A primeira-dama esteve 2 vezes, participando dos ensaios. E os deslocamentos da primeira-dama, claro, são pagos por recursos públicos e também o seu staff, a sua segurança. Aqui embaixo tem explicado também sobre as reuniões. Houve uma reunião no dia 16 e a presença de André Siciliano, número 2 da ministra, que é a ministra Gleisi Hoffmann. Ele é responsável por tratar com deputados e senadores sobre liberação de emendas e indicações para cargos. Ou seja, Gadelha, teve esse valor alto, aqui vou deixar o título aqui em cima para vocês, esse valor de quase 10 milhões de reais liberado, teve reunião
com a Gleisi Hoffmann, com a ministra, com o Lindbergh e com o Siciliano. Nenhum deles tem ligação de liberação de verbas para a cultura ou para qualquer tipo de evento como esse, que é o Carnaval, mas o presidente da Escola de Samba esteve reunido com eles no Palácio do Planalto. Não, acho que sem dúvida o governo teve participação nesse desfile, até porque envolvia o presidente Lula. Também houve orientação do governo para que não tivesse o número nem pedido de votos expressos, porque isso sim poderia ser configurado como propaganda eleitoral antecipada. Agora é importante ressaltar, Neila, também que outras escolas de samba costumam receber dinheiro, da Rio Tour, sobretudo, da própria Embratur também, né? A gente não tem aí o comparativo para mostrar aqui, mas outras escolas de samba também recebem dinheiro público e também dinheiro privado. Mas nesse caso houve um envolvimento direto aí, como a Andresa Matais mostrou, que foi a participação da primeira-dama, Janja, nessas reuniões. O mais engraçado desse carnaval como um todo é que Niterói levou o primeiro lugar, a vitória, e levou o rebaixamento, né? Porque a Viradouro é de Niterói, que foi a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, do grupo especial, e também levou o rebaixamento com a Unidos Acadêmicos de Niterói, que é a escola que homenageou a Lula, que acabou rebaixada agora para o grupo de acesso. Olha, para a gente não falar mal de uma escola de samba específica, e o Igor disse isso muito bem, a matéria da Andresa Matais conta que os valores que foram destinados para a Liga de Escola de Samba, para as demais escolas de samba, a Liga da Escola de Samba tem um diretor que lida com esses valores especificamente, do governo federal, da Embratur, então tá lá na matéria dela, se vocês quiserem ter acesso. E eu tenho duas perguntas para você. Você acredita que na campanha eleitoral o presidente vai usar as imagens desse desfile? Não, acredito que não, até porque aí ele vai dar pano pra manga. Eu acho que ele vai usar aquela imagem dele pulando lá no carnaval, sobretudo nas redes sociais, porque assim, a campanha hoje não é só aquelas peças oficiais que se transmite no horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. Há muita também, vão haver mais do que nunca, muitos vídeos, né, que o próprio PT, o próprio presidente Lula e os aliados vão usar durante a campanha. Eu acredito que ele não vai usar, porque aí ele vai dar pano pra manga, né, de dizer, olha, você se beneficiou eleitoralmente, pode ter sido propaganda eleitoral antecipada. A segunda pergunta é, você conseguiria fazer essa turnê aí, esse tour, Recife, Salvador e Rio? Olha, com a estrutura que o presidente tem de ter avião próprio, de ter um monte de assessor, eu acho que eu conseguiria. Eu ainda estou aí no auge dos meus 35 anos, ainda conseguiria, né? No caso, teria que arranjar também uma babá para ficar com meu filho. Tá aí, presidente, no próximo ano, se quiser uma cobertura, tem jornalista aí para te acompanhar. Gadelha, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez pela participação.